Fala galerinha iluminada, tudo bem? Eu sou o Bruno Mantovani e bem-vindos a mais um Luz, Decor e Ação. Hoje o assunto é sensor de presença. Já ouviu falar? Conhece? Sabe para que serve? Bem, o assunto é esse. Então vamos lá. O que é um sensor de presença? Como o próprio nome já diz, ele vai sentir a presença de alguém. Então quando um pedestre, um transeunte, uma pessoa for passar no local, é ativado a fotocélula, que nada mais é que um sensor. Você passou, ele aciona e vai fazer com que a lâmpada ligue, ou uma luminária, ou algo que estiver no local. Ó. Olha lá, ele aciona, e faz até um barulhinho aqui, ó. E aciona, tá? Então, passou, ele vai fazer o acionamento. É claro que ele tem uma angulação, então de acordo com a posição, é claro que se eu instalar esse sensor aqui, o cara tá passando aqui, não vai acionar. Então ele tem que ser colocado numa posição que faça esse acionamento. Esse modelo é interessante que eu trouxe porque ele é de embutir, ó. Então você vai embutir no gesso. É bastante utilizado em hall de entrada, então locais aí a serem utilizados. Hallzinho de entrada de apartamento, casa também tem aquela entradinha, garagens, então pode ser utilizado em estacionamentos aí que tenha forro de gesso. Existe um modelo de sobrepor também, tá? É que eu quis trazer o de embutir porque ele vai ficar só essa circunferência mais discretinho. Teve uma galera aí pedindo, solicitando porque acha os de sobrepor feio. Tem lugar que tem que usar o de sobrepor, tá? Tem aqueles de cantinho, os mais redondinhos de sobrepor. Mas eu trouxe aqui um modelinho bacana para vocês de embutir. Então vamos lá, garagem, estacionamento, corredores, locais de passagem que você queira ter esse sensor. Vantagens: economia, hall de entrada, você está lá no seu apartamento, você não tem a necessidade de deixar aceso lá 24 horas. E também, se você deixar apagado e a visita chega no local, a sua visita, a não ser se é aquele cunhado enxerido que chega apertando todos os botões, aí beleza, ó, hashtag cunhado de novo, faz tempo que eu não falo de cunhado aqui no canal. O cara chega, aperta todos os botões, aquele cara que gosta de quebrar suas coisas, então ele vai chegar, vai achar um botão e vai acender. Tirando isso, pessoas finas, educadas vão entrar no local e vai estar escuro. Então a partir do momento que a pessoa entrou, e também fica uma cena interessante, a pessoa entra e aciona aquela iluminação, afinal de contas você vai fazer uma iluminação para valorizar e estender o tapete vermelho. Visita, família, amigos, venham. É claro que estamos em época de Covid, não vai abusar aí, tá pessoal? Estamos falando de uma situação considerando um panorama normal aí, tá? De visitação, encontrar os amiguinhos, assim como o nosso amigo aqui, ó. Usem máscara, tá? E bora lá. Então você fez essa situação. Uma outra que normalmente a gente faz projetos em prédios, em shoppings, que você tem alto fluxo de carro, demanda, fica 24 horas o local ligado. Então, em determinadas situações, estrategicamente, falando um exemplo aqui de uma garagem. Então vamos imaginar que esse retângulo aqui seja uma garagem. Eu tenho luminárias a cada 2 metros, vai. Então aqui, ó, eu tenho a luminária aqui, aqui e aqui é uma outra. Eu tenho 3 luminárias. Eu posso deixar, de repente, tem uma questão de câmeras no local. Então cada caso é um caso, tá? Então eu vou... quando você tem câmeras é bom ter luz acesa, questão de segurança. Então você pode deixar, por exemplo, vamos supor aqui a fileira do meio acesa 24 horas. E essas 2 fileiras aqui, eu faço uma sim, uma não. Vamos imaginar que tem uma quarta aqui, ó, né? Tem 4 fileiras. Eu posso deixar 2 acesas 24 horas e as outras 2 apagadas. A partir do momento que o carro entra ou sai, aciona o sensor e acende o restante. Então você já tem aí, só de deixar 24 horas apagada aqueles 2 circuitos, você tem uma economia considerável, aí, metade no caso aqui. O carro passou, ele acende naquele momento e daí vem a segunda situação. Você tem algo que é chamado do timer aqui, tá? O temporizador, então tem esses termos. Você consegue calcular, tá? Aqui dentro, ó,
tem um localzinho aqui chamado timer, que você coloca, você vem aqui com uma chavinha aqui, você consegue uma chavinha de fenda, você gira ele. É no mínimo 10 segundos e no máximo 10 minutos. O que que isso quer dizer? Quer dizer que quando o carro passou, ele vai acionar a lâmpada, acionou o sistema, acionou a luminária, as lâmpadas local. Aqui no nosso caso, ela deixei o tempo mínimo para já apagar e a gente testar várias vezes aqui. Mas eu posso deixar ela acesa por até 10 minutos. Então, se tem um alto fluxo de carro também em determinados horários, às vezes não vale a pena também ficar acionando várias vezes a lâmpada, porque existe um desgaste natural de você acender e apagar várias vezes, tá? É claro que é algo mínimo, mas é algo a ser calculado aí, tá? Porque de repente já tem uma filinha de carro, acendeu e já apagou, né? Então de repente é um hotel que costuma o público-alvo ali, a galera sai ali meio-dia, check-out, meio-dia. Então sai a galera tudo meio-dia. Ou então é um local que tem eventos e tem uns horários ali de pico, sazonal. Então o evento é de manhã, à tarde o pessoal está indo embora. Então não adianta ficar um apaga e acende de todo mundo na hora de ir embora, que também vai ficar estranho. Então é entender o funcionamento do local para daí aplicar as técnicas e no caso aqui o sensor de presença, tá? Basicamente é isso então. A dica de hoje é essa. Você consegue fazer tanto aqui, a gente ligou com uma lâmpada, tá? No soquete tradicional E27, acionou o sensor, ligou a lâmpada ou a luminária. Uma dica também que já aconteceu comigo, eu não gosto de deixar o sensor próximo às luminárias, principalmente se ela for espelhada ou com cristal. Uma vez aconteceu de um sensor que ele ficava como se ele estivesse reacendendo eternamente. O que acontecia? Ele acionou e aí ele estava próximo da luminária, era uma luminária de cristal com umas películas cromadas. Então tanto o cromado dava um espelhamento como o cristal. Nessa a luz batia na peça e voltava para o sensor. Então ela ficou eternamente assim. Basicamente, eu sugiro uma distância mínima aí de 50 centímetros, tá? Pelo menos, para não acontecer uma situação parecida. É algo raro de acontecer, aconteceu comigo uma vez, num hall de entrada de uma cliente, que aí a gente descobriu que o problema foi esse. O sensor, ele não virou sensor, ficou 24 horas. E tem locais, o hall de entrada é um exemplo, que nem tem um interruptor para você ligar e desligar, já fica a ligação só lá em cima. Então o cliente não tinha nem como apagar a luminária, ela ficou lá, foi o eletricista, tirou e aí foi feito um furo um pouquinho mais longe para arrumar essa situação, tá bom? Então basicamente o vídeo de hoje é isso. Se tiver mais algumas dicas, se você já utilizou sensor também fala aí pra gente, aplicações que você já utilizou. Temos sempre algumas dicas aqui abaixo na descrição, curso, e-book, novidades, link para produtos também tem, de vez em quando aparece. Se inscrevam, semana que vem tem mais.